E é uma alegria estar aqui com essa mesa aqui de amigos, né? Érica, Pedro, professor Ivanildo, meu querido Rodrigo. Eu vou ser bem rápido, porque eu fiquei aqui com uma matéria que inicialmente era contratos empresariais, depois mudou para societário, depois ficou meio joker, né? Vou falar aqui o que é que sobrou aqui do projeto, mas eu acho que eu não vou falar nem o que sobrou do projeto, porque tem tanta relevância as discussões levantadas aqui, e vou me ater aqui a alguns pontos, e não vou seguir aqui a orientação do meu querido Pedro de ser rápido. A gente tem aqui outros painéis, então eu vou tentar aqui sintetizar aqui alguns pontos que me preocupam. Um ponto aqui que eu vou já iniciar de imediato, sem maiores delongas, que eu citei na minha palestra anterior ao IAP, é que esse projeto permanece no mesmo problema que a gente tem atualmente da dupla personalidade. A gente não sabe se o direito de empresa ou o direito comercial ele é institucionalista ou se ele tem um cunho contratualista. E isso ele faz toda a diferença na interpretação de normas e contratos do direito empresarial. Então, me parece que o projeto tinha uma grande oportunidade de esclarecer e ele continua em cima do muro. E exemplo disso, que em cima do muro, só é você pegar aqui a parte de princípios que o professor Ivanildo aqui citou. Aqui, por exemplo, artigo 966-A, inciso 1. O que é que diz aqui o 966-A, inciso 1? Que são os princípios do direito empresarial, dentre os quais da liberdade de iniciativa e valorização e aperfeiçoamento do capital humano. Pergunto, professor Ivanildo, esse aperfeiçoamento do capital humano significa o quê? Vai ter agora um representante sindical dos trabalhadores dentro das reuniões das sociedades limitadas? Eles vão ter poder de veto de matérias? Como é que fica aqui a questão também em relação a empreendedorismo e investimentos, com essa interferência de outros players ali na decisão estratégica de determinado empreendimento? Então, assim, me parece que aqui graves problemas que o projeto ele traz à tona, e eu vejo que um problema de fundamento, de fundamento do próprio direito comercial. A gente não sabe se a gente hoje é uma matéria contratualista ou uma matéria institucional. E isso traz insegurança e previsibilidade. Veja, pessoal, está aqui no parecer da comissão de juristas que o projeto ele é incentivado a promover a segurança jurídica e previsibilidade. Isso aqui, para mim, foge desse escopo, né? Outros problemas graves em termos de teoria geral do direito empresarial, especificamente direito societário, é a regência supletiva. A gente continua com aquela confusão. Aliás, não continua com aquela confusão de se aplicar a sociedade simples de forma supletiva limitada, nem ou a sociedade anônima às sociedades limitadas. A gente agrava. A gente diz o seguinte agora, aqui no projeto, 1053, salvo a memória. A gente vai aplicar inicialmente a sociedade simples e, se continuar omisso, a gente vai aplicar a sociedade anônima, ainda que a gente fala, a gente vai aplicar a sociedade anônima supletivamente. Que loucura, Pedro. Isso aí. E ainda nessa crise de identidade que você bem identificou, eu chamo atenção para um artigo em especial da maior gravidade, porque o Código enuncia que quer promover o estímulo à atividade econômica, mas num dos artigos passa a condicionar a mera participação de uma sociedade estrangeira no capital de uma sociedade brasileira à autorização governamental. Ou seja, se alguma sociedade estrangeira quiser fazer um investimento via um negócio societário qualquer, precisaria de prévia autorização governamental. Que estímulo ao investimento que é esse? Pois é. Então, assim, a gente tem... Também, desculpe, e também estabelecer sede no Brasil. Então, estabelece o quê? A sede no Brasil, uma sede no Brasil. Então, é uma loucura isso. Essas empresas estrangeiras vão abrir sede aqui para a gente poder trabalhar com elas e tudo. Então... Agora, eu não sei, professor Pedro, professor Ivanildo, professora Érica e Jader, que leitura vocês fazem só para concluir, né? O 1029 prevê lá, né, o exercício do direito de retirada imotivado, um direito potestativo, uma manifestação unilateral de vontade, em que, né, a produção de efeitos é de forma receptícia de vontade por parte da sociedade, né? E aí trata isso, né, as sociedades de prazo indeterminado com 60 dias de antecedência para exercer o direito de retirada de forma motivada, mas linka no 1077 com o direito de recesso, e a distinção de retirada e recesso
é apenas acadêmica, né, semântica, mas Acabou com os projetos. acabou com o 1077, obviamente com o direito de recesso, né, porque é sem prejuízo do que está previsto lá no 1029. Aí há uma confusão também a tecnia, da forma de resolver a sociedade em relação ao sócio, que me parece que andou muito para trás, né, no exercício de um direito que ele é potestativo por parte de um sócio. O direito imotivado, eu tenho uma opinião particular e polêmica, né, querido Zípoli, você já conhece minha opinião, mas o pessoal hoje, o exercício de direito de retirada imotivado, ele tem 3 correntes. A primeira corrente, eu posso me retirar a partir do momento que eu digo que vou me retirar com base na Constituição Federal, né? E a segunda corrente, eu posso me retirar imotivadamente se eu adotar as regras da sociedade limitada, e aí faço referência ao 1029, ou se não, eu adoto a lei de sociedade anônima e aí vou ficar preso às condições da sociedade anônima em 1077, se eu não me engano, né, Zípoli? 1077, né? E isso faz uma total diferença, pessoal, porque o 1029 eu posso me retirar sem qualquer, por uma denúncia vazia. O 1077, por sua vez, só posso me retirar se houver alguma mudança estrutural no contrato social da sociedade. E aí o Código Atual, o Código Atual não, me perdoe, o anteprojeto atual, ele equipara tudo e o só e diz que pode se aplicar o 1029. Ora, isso aí é uma tremenda, desculpe a expressão, teratologia, né? Quando a gente constitui uma sociedade limitada, como Pedro disse bem aqui, a gente às vezes faz com a visão de haver um retorno do investimento em 10, 15 anos, 20, 30, a longo prazo, e a partir do momento que eu possa aceitar que um sócio saia dentro daquele contexto que foi contratado lá atrás, eu estou quebrando o contrato, estou quebrando expectativas, e não só em relação aos meus sócios, meus pares, estou quebrando sobretudo com a sociedade. E a gente sabe, artigo 49A é muito claro lá, o patrimônio da sociedade não se confunde com o patrimônio do sócio. Então, se você está exercendo direito de retirada, quem vai indenizar essa conta da saída é a sociedade, né? Não é o outro sócio. Então, você prejudica a sociedade, você prejudica o investimento, e aí você prejudica, consequentemente, geração de emprego, geração de tributo, toda aquela função social que é gerada dentro de uma sociedade. Então, eu tenho todas as minhas reservas, Zípoli, com todo respeito, porque, veja, quem defende também essa posição do 1029 ser aplicado a toda a sociedade são juristas de peso. O próprio Tavares Guerreiro, que você gosta muito, ele defende, tem juristas excepcionais. Mas também tem bons juristas desse lado aqui, como o professor Alfredo Assis Gonçalves, enfim, professor que foi seu orientador, Mauro Rodrigues. Então, assim, tem um pessoal também aqui de peso que também defende esse lado. Então, eu acho que deveria ter um amadurecimento de discussão, de entendimento, não adotar de forma, como disse a professora, acho que foi a professora Judite que disse no painel anterior, de forma crítica, decisões do STJ que são ali tomadas dentro daquele contexto, sem ter juristas e cientistas da matéria de direito comercial de forma automática, né? Isso tem um professor tem um texto até interessante do professor Munhoz, que ele fala sobre estabilidade patrimonial. A partir do momento que você aceita o direito de retirada imotivado na sociedade limitada que tem um projeto a longo prazo, você está quebrando a estabilidade patrimonial. A gente está falando, pessoal, aqui de quebra de contrato, né? Não é um exercício de um direito próprio, né? E entrando nesse mérito de quebra de contrato, a gente entra na saudosa matéria de apuração de haveres, né? Apuração de haveres, num contexto desse parece que a comissão ela está premiando, está bonificando o que está saindo, quando, na verdade, a gente trata aqui, mais uma vez, repito, de uma quebra contratual, gente. A gente não deve fazer aqui um valuation de empresa, como se fosse uma venda de empresa para indenizar aquele sócio que está saindo. Não, ele está quebrando expectativas da sociedade e dos sócios. Então, deve ser aplicado ali as regras que são determinadas no contrato social. Se está omisso, o código, o anteprojeto atual, ele adota o artigo 606 do CPC. O artigo 606 tem seus problemas. Por exemplo, valor patrimonial. Que raios é isso? Significa patrimônio líquido? Significa o quê? Não, tem discussões. A Adamec lá, naquele seu livro lá clássico, junto com o Erasmo Valadão, de processos societários,
ele fala o seguinte: não, valor patrimonial é um conceito jurídico determinado. Eu posso, inclusive, aplicar aqui estimativas futuras para avaliar valor de saída, né, de ativo. Não, Jader, mas veja, tem um CPC 46, tem um Comitê de Pronunciamento Contábil de 46 que é aplicável aqui, mas o CPC 46 ele é aplicável de forma obrigatória em sociedade anônima aberta e desde que a CVM aprove aquele CPC. Não é o caso de limitada, gente. Limitada, a regra está aí aberta, o juiz aplica o que ele bem entender, conforme o parecer lá do perito. Então, existe uma insegurança jurídica, né? Outro ponto aqui importante que Zirpoli falou, e ele falou bem, que seria aqui em relação aos intangíveis gerados internamente. Ora, Zirpoli disse bem aqui, não é aceito sequer contabilmente. E quando você analisa o conceito de goodwill, é para fins de valuation, não para fins de dissolução, pessoal. A dissolução é uma situação jurídica diferente de valuation, de venda de empresa. Aqui a gente está tratando de quebra de contrato. Então, assim, me parece que a gente tem um problema ali no artigo 606, a gente importou e agravou o problema do 606, né? E isso gera insegurança, isso vai contra os princípios da reforma legislativa. Outro ponto que eu vou chamar a atenção aqui para finalizar, por conta do tempo, que aqui a gente poderia passar o dia todo discutindo, viu? Está no horário tem já. Muito problema. Mas tem dois artigos, né, um na parte de direito comercial, outro na parte de direito de família. Nada contra os grandes advogados de direito de família que a gente tem no Estado. Professor Silvio, todo o respeito aos seus colegas. Mas eles colocam duas situações. Participação dos lucros por ex-cônjuge, né, é um direito garantido numa eventual dissolução, né, patrimonial. E outra situação seria que a data da resolução da sociedade seria a data da separação de fato, ou seja, o código, o anteprojeto, ao prever isso, ele está aceitando que é causa como dissolução de sociedade a separação de fato. Pessoal, isso é um absurdo. Uma sociedade ter que pagar para o cônjuge de um sócio porque se separou. Olha, mais uma vez, bato na tecla, artigo 49A do Código Civil, separação patrimonial. Patrimônio da sociedade é o patrimônio da sociedade, patrimônio do sócio é do sócio. Que o sócio faça esse valuation, ele pague do dinheiro dele a cônjuge que está se separando. Né? Da distribuição e do que porque aqui tem um caso sério, ele fala o seguinte, ele diz o seguinte, que os lucros, e tem outro ponto, os lucros reinvestidos e a valorização das cotas, viu, Érica, só para você pegar isso aqui, que eu acho que nem você viu isso aqui. A valorização das cotas e os lucros reinvestidos deverão ser levados em conta para efeito de participação do cônjuge na sociedade. Isso é uma loucura, pessoal. Isso não existe em canto nenhum. Veja, se você parar para pensar, o regime jurídico dos dividendos, o sócio só passa a ter direito àquela valorização, ou seja, o lucro líquido, quando o lucro líquido é declarado, Zirpoli. Está lá na lei de sociedade anônima, isso de forma muito clara. Está nos clássicos isso aí, Carvalho de Mendonça, própria da MEC. Só vai ter direito à distribuição destinada declarada. Aqui ele está dizendo que no lucro líquido o cônjuge vai ter direito, pô. Então, assim, pessoal, acho que merece mais reflexões. O projeto, professor aqui, Menezes Cordeiro foi muito feliz de dizer como se faz um projeto em 180 dias. Então, a gente vê, isso é resultado disso, né? Então, vou me limitar aqui e vou passar para as perguntas e voltar para a presidente aqui. Obrigado. Obrigada, minha gente. Eu lembrei muito também da discussão que está tendo agora, também com relação a esse tema, da questão de você não prestigiar a Assembleia nem as reuniões de sócios, porque se houver maioria, você não precisa mais realizar a Assembleia. Então, isso aí está sendo muito discutido. Por quê? Porque praticamente se criou toda uma doutrina do minoritário, dos direitos do minoritário. Sim. E quando você... não tem maioria, não faz Assembleia. Não tem maioria, não faz reunião. Ali você pode discutir abuso de direito de voto, várias outras discussões que nesse projeto não vão existir mais se houver maioria. Érica, Né? só fazendo interrupção. Isso aí é muito sério. Toda uma doutrina foi para o espaço. Assim. Só fazendo interrupção. Tudo que se criou. Um ponto importante.
Nas cotas preferenciais, que na lei de SA você está limitado a 50% de emissão, ele fala agora que é princípio majoritário do capital social, ou seja, precisa de 50% mais uma cota, não é isso, Zirpoli? Para aprovar. Como é que fica essa situação em relação às cotas preferenciais? Como muda a questão também da maioria do controle da sociedade que você citou bem? Porque na lei de SA, hoje, para você ter controle, tem que ter 25% mais uma ação, não é? Zirpoli, como é que tu acha isso? Como é que tu avalia isso? Não, é outra tecnia, né? Porque quando fala no anteprojeto das cotas preferenciais, diz que o limite da 6404 estará respeitado, ou seja, não posso emitir, né, mais de 50% das ações de capital de uma sociedade, mas, ao mesmo tempo, ainda prevê, né, que a deliberação social acontecerá e será aprovada por 50% mais um do capital social. Pois é. Então, se o capital social é até no limite de 50 e 50, né, de cotas ordinárias e cotas preferenciais, essa distorção será mantida, né?